Marcelo estava ao telefone, segurando-o entre o ombro e a orelha enquanto organizava uma pilha de papéis. Faz tempo que não nos vemos, Fernando. A voz de Tony ecoou do outro lado da linha, cheia de entusiasmo. 10 anos, cara, é muito tempo. Já avisei ao Sam que precisamos nos encontrar. Sim, definitivamente precisamos nos atualizar. Que tal tomarmos um drink no Murphy's, como nos velhos tempos? Houve uma breve pausa antes que Tony respondesse, com um tom ligeiramente hesitante. Não faço isso há muito tempo, sabe? Agora sou um homem de família, tenho 2 filhos e uma esposa. Prefiro um jantar em família ou algo assim. Sam disse que pode vir com a esposa e o filho também, acrescentou, ao fundo, o som de crianças rindo. E você, ainda está sozinho? Tony provocou com uma risada, com uma nota de afeto na voz. Essa última pergunta doeu mais do que Marcelo esperava. Financeiramente, ele tinha sido mais bem-sucedido do que Sam e Tony juntos, mas sua vida pessoal era um contraste gritante, cheia de desventuras e quase acertos. Ele ainda estava sozinho. Uma vez, chegou perto de mudar isso, quase ficou noivo. Achou que a conhecia bem, mas depois descobriu algumas coisas que preferia nunca ter sabido. Marcelo tentou não responder à pergunta de Tony e desviou a conversa para o encontro do fim de semana. Sim, Fernando, vamos fazer isso acontecer. Vou checar com o Sam e te retorno com algumas datas. Vamos fazer uma noite inteira disso, prometeu Tony, com a voz calorosa. Quando Marcelo desligou, olhou ao redor de sua casa espaçosa e impecável. O silêncio se instalou ao seu redor como um velho cobertor familiar. Ele sabia que tinha muito a agradecer, mas a conversa com Tony abriu um pequeno espaço dolorido dentro dele, um espaço que sussurrava sobre refeições compartilhadas, risadas ecoando pelos corredores e o calor do abraço de uma família. Talvez fosse hora de pensar em preencher esse espaço. Depois do fim devastador de um relacionamento sério marcado pela traição, Marcelo se viu profundamente ferido e relutante em abrir seu coração novamente. Por muito tempo, evitou o cenário de encontros, cuidando de suas cicatrizes emocionais em solidão. Eventualmente, aventurou-se de volta ao mundo do romance, esperançoso, mas cauteloso, apenas para descobrir que seu novo interesse estava mais encantado com sua riqueza do que com quem ele era como pessoa. Essa percepção apenas aprofundou sua determinação em manter sua vida pessoal e sentimentos bem guardados. À medida que os anos passavam, Marcelo se tornou cada vez mais cauteloso em formar novos relacionamentos. Adotou uma postura estritamente profissional em suas interações com mulheres, estabelecendo limites claros para se proteger de possíveis desgostos. O golpe da traição de seu primeiro amor permanecia como um lembrete constante da vulnerabilidade que acompanhava conexões emocionais genuínas. Além disso, Marcelo não tinha interesse em flertes casuais ou aventuras de uma noite. Acreditava que cada pessoa que conhecia, por mais breve que fosse o encontro, tinha um lugar potencial em seu coração, um sentimento que tornava romances fugazes pouco atraentes. Conforme se acostumava com seu estilo de vida solteiro, Marcelo encontrou conforto em sua rotina. O escritório tornou-se seu santuário, um lugar onde podia focar em seus objetivos sem a distração dos envolvimentos emocionais. Era cauteloso com os relacionamentos não apenas pela traição que experimentara. Ele raramente falava sobre isso, mas seus pais haviam se divorciado por infidelidade. Marcelo recordava vividamente aquela noite. Seu pai havia chegado cedo do trabalho. Marcelo e sua mãe estavam na cozinha quando ele entrou furioso, o rosto vermelho de raiva e traição. "O que é isso?" ele exigiu, segurando o recibo na frente da mãe de Marcelo. Era um recibo de um quarto de hotel datado do fim de semana anterior. A mãe de Marcelo parecia chocada, seu rosto pálido. "Querido, deixe-me explicar", ela balbuciou. "Não é o que você pensa." Mas Richard não estava disposto a ouvir. "Como você explica um quarto de hotel reservado em seu nome? Você estava ou não lá com alguém?" A mãe de Marcelo tentou acalmá-lo, as mãos estendidas em um gesto de súplica. "Sim, eu estava lá, mas era para uma conferência de trabalho. Havia várias pessoas e era puramente profissional." A lembrança da descrença e dor de seu pai encheu Marcelo. Ele não acreditou nela. Pensou que era tudo uma mentira. A confiança foi quebrada e eles nunca se recuperaram daquela noite. Os pais de Marcelo se separaram logo depois e eventualmente se divorciaram.
Crescendo, Marcelo ficou preso no meio do relacionamento difícil de seus pais, vivendo entre duas casas, sentindo-se dividido, incapaz de escolher entre sua mãe e seu pai. Seu pai frequentemente acusava sua mãe de ser infiel, o que machucava profundamente Marcelo. Essas acusações fizeram Marcelo começar a duvidar de sua mãe também. A crença de seu pai de que sua mãe estava traindo se tornou mais forte com o tempo, afetando como Marcelo a via. Sua mãe, por outro lado, tentava se defender, mas com o passar dos anos, ela se cansou e ficou menos convincente. Enquanto Marcelo crescia, tentava esquecer a dor da separação de seus pais focando em sua própria vida. Mas quando ele mesmo experimentou a traição, todos os sentimentos dolorosos retornaram. Uma noite, sentindo-se muito chateado e traído, Marcelo bebeu muito álcool. Embriagado, ligou para sua mãe e disse muitas coisas que guardara por anos. Ele a acusou e revelou segredos que machucaram ambos. Foi uma liberação de seus sentimentos, mas também foi prejudicial. A manhã seguinte foi muito difícil. Quando Marcelo voltou a si, percebeu a seriedade do que havia feito. Sentiu muito remorso, mas era tarde demais. Sua mãe estava muito chateada com as coisas duras que ele disse e ficou muito quieta. Eles começaram a se afastar ainda mais e foi mais difícil conversar ou visitar, pois viviam longe um do outro. Suas conversas tornaram-se raras e desconfortáveis, cheias de silêncio e sentimentos não ditos. A forte conexão que tinham parecia agora muito fraca. Com o passar do tempo, o vínculo que foi tão importante na vida inicial de Marcelo começou a se romper, e eles se distanciaram um do outro. Atualmente, Marcelo frequentemente se via cercado por certas pessoas que demonstravam um interesse em comum em sua vida pessoal, parecendo mais preocupadas com seu status de relacionamento do que com suas próprias vidas. Ao longo do tempo, o status de Marcelo como um homem solteiro, rico e enigmático fez dele uma espécie de celebridade local dentro de sua comunidade. Seu amigo só era particularmente persistente nesse tópico, sempre sugerindo que estabelecer uma família era um marco que Marcelo ainda precisava alcançar. Essas conversas geralmente eram leves, mas às vezes a insistência parecia mais uma intrusão. Durante um de seus encontros regulares em um café local, Sam abordou o assunto novamente. Então, Fernando, ainda jogando no campo ou há alguém especial? Ele perguntou, levantando as sobrancelhas com curiosidade fingida enquanto tomava um gole de seu café. Marcelo suspirou, mexendo lentamente em sua própria bebida. A pergunta era muito familiar e, francamente, estava se tornando cansativa. Sam, você sabe que eu te contaria se houvesse alguém, respondeu, tentando manter a conversa leve. Mas Sam insistiu, seu tom ficando sério. Vamos, cara, você não está ficando mais jovem. Não acha que é hora de encontrar alguém e se estabelecer? É diferente quando você tem uma família, sabe? Sentindo-se encurralado e um tanto irritado com a direção da conversa, Marcelo soltou uma mentira apenas para desviar mais perguntas. Na verdade, há alguém, disse apressadamente, esperando que isso satisfizesse a curiosidade de Sam. Previsivelmente, isso teve o efeito oposto. Os olhos de Sam brilharam. Sério? Quem é ela? Eu a conheço. Perguntou, ansioso. Marcelo, percebendo seu erro, rapidamente inventou uma barreira. Não, você não a conhece, e prefiro manter isso privado por enquanto, disse firmemente. Quando for a hora certa, eu a apresentarei, mas até lá, apreciaria se pudéssemos deixar o assunto de lado. Sam pareceu um pouco surpreso, mas assentiu em compreensão. Tudo bem, Fernando, não vou insistir. Mas é melhor não manter essa mulher misteriosa escondida por muito tempo, brincou. Naquela tarde, todos de alguma forma concordaram em planejar um encontro em família. Marcelo acenou com a cabeça, embora sua mente já estivesse girando com as tarefas de trabalho que o aguardavam no escritório. Enquanto estavam encerrando, Marcelo pagou a conta e anunciou que precisava voltar ao trabalho. Tony levantou-se, um amplo sorriso se espalhando em seu rosto. Ei, é ótimo te ver, Marcelo. Ansioso para este fim de semana na minha casa, disse com uma risada. Marcelo entrou em seu carro e imediatamente fez algumas ligações importantes, tentando resolver as tarefas que tinha em mãos. Enquanto dirigia, uma realização súbita o atingiu. Ele realmente havia concordado com um encontro em família.
Marcelo gostava de passar tempo com os amigos e aprender mais sobre suas famílias, mas não queria se sentir deslocado no encontro. Além disso, temia a enxurrada de perguntas pessoais que sempre parecia vir nessas ocasiões. Precisava encontrar alguém para acompanhá-lo, mas a questão era: quem ele poderia pedir para fingir ser sua namorada? A tarefa parecia assustadora. Marcelo considerou pedir a alguém local, mas imediatamente sentiu que seria errado pedir a alguém para fingir ser sua namorada. O que ele diria depois do evento? Com poucos dias até o fim de semana, havia apenas tempo suficiente para encontrar alguém, construir uma história convincente e garantir que tudo se sustentasse. Ele precisava agir rapidamente. Decidido a iniciar sua busca, Marcelo levantou-se de sua mesa e começou a caminhar pelo escritório. Parou em frente ao departamento de contabilidade e espiou através da parede de vidro, examinando a sala. O que realmente sei sobre essas pessoas? Perguntou-se, esperando encontrar alguém disposto a ajudá-lo. Ele ficou do lado de fora da parede de vidro, espiando como um adolescente nervoso. A sala estava cheia de funcionários, cada um absorto em suas tarefas. Ele escaneou a sala cuidadosamente. Muito velha, murmurou, pousando os olhos na senhora Donatello, que estava na empresa desde o início. Seu olhar moveu-se. Muito ingênua, pensou, observando Emily, a recém-formada que ainda parecia saída da faculdade. Seus olhos pousaram em outra mulher que trabalhava diligentemente perto da janela, sempre sozinha, sempre focada. Jenna, ele se lembrou de seu nome. Ela era eficiente, quieta, e Marcelo sempre apreciou sua ética de trabalho. Mas ele lembrou do presente de casamento que lhe havia sido dado recentemente. Não é uma opção, suspirou, seguindo em frente. Marcelo dirigiu-se ao departamento de marketing. Talvez Kelly. Kelly era criativa e tinha um talento para atuar durante as festas anuais da empresa, mas também era notoriamente irresponsável, frequentemente se atrasando ou perdendo prazos. Marcelo balançou a cabeça e seguiu em frente. Sua última esperança residia na equipe de design. Eles eram um grupo peculiar, conhecidos por seu pensamento fora da caixa. Marcelo entrou na sala, sendo saudado por um coro de olás e sorrisos. Ele apreciava a energia deles, mas sentia-se cada vez mais deslocado a cada minuto que passava. Ei, chefe, o que te traz aqui? Perguntou Lisa, uma das designers seniores. Só estou verificando, respondeu Marcelo, forçando um sorriso. Seus olhos escanearam a sala. Ninguém parecia adequado. No final do dia, Marcelo voltou ao seu escritório desanimado e sentindo uma mistura de frustração e embaraço. Ele não podia. Sem fazer isso óbvio que estava observando. A curiosidade de Marcelo foi despertada. O que teria levado uma mulher tão bonita e aparentemente capaz a trabalhar na limpeza? Seus pensamentos vagaram e logo o e-mail diante dele foi esquecido. Quanto mais pensava nisso, mais uma ideia incomum surgia. E se, ele pensou consigo mesmo, ela pudesse ser a pessoa a ajudá-lo? Empurrando o laptop para o lado, Marcelo levantou-se e se aproximou dela, limpando a garganta levemente para anunciar sua presença. A faxineira olhou para cima, surpresa por um momento. Desculpe, não quis te assustar, começou Marcelo, levantando as mãos em um gesto de rendição. Qual é o seu nome? Ela se virou, um brilho brincalhão nos olhos. Meu nome é Beatriz. Marcelo estendeu a mão com entusiasmo. Eu sou Marcelo. O sorriso de Beatriz se alargou, revelando uma fileira deslumbrante de dentes perfeitamente alinhados. Sim, senhor, eu sei quem você é, brincou ela, com um tom leve. Ah, é certo, claro, Marcelo riu, coçando a nuca. Então, você trabalha aqui há muito tempo? Quero dizer, não te vi por aqui antes, perguntou, tentando recuperar um pouco de sua postura anterior. Beatriz continuou sua limpeza meticulosa, seu sorriso nunca vacilando. Faz 3 meses. Sou como uma ninja. Entro sorrateiramente durante as noites quando ninguém está por perto, respondeu, fazendo uma pequena reverência em formalidade simulada. Conforme Marcelo e Beatriz continuavam a conversar no escritório, Marcelo sentia-se cada vez mais intrigado por ela. A eloquência com que falava sugeria uma educação rica e bem equilibrada.
Havia algo em sua postura que não se alinhava com o estereótipo de uma faxineira e, antes que pudesse se censurar, soltou seus pensamentos. Você não parece realmente uma faxineira, disse Marcelo, imediatamente arrependendo-se de suas palavras. Quero dizer, por que escolheu essa linha de trabalho? Beatriz pausou em sua tarefa, os olhos cintilando com uma mistura de diversão e surpresa. Ela riu suavemente, o som ecoando levemente no corredor vazio. Trabalho é trabalho, Sr. Walker. Escolhi este trabalho porque é honesto, paga e me dá a flexibilidade que preciso, começou, com a voz firme e clara. Mas me diga, por que um trabalho de faxineira é frequentemente visto de forma tão negativa? Marcelo sentiu o rubor de embaraço tingir suas bochechas. Não quis ofender. É que você fala tão bem, parece que poderia estar fazendo outra coisa. Beatriz sorriu gentilmente e apoiou-se no carrinho de limpeza. Muitos de nós têm diplomas e sonhos. As circunstâncias da vida às vezes nos levam por caminhos diferentes. Suas palavras pairaram no ar e Marcelo sentiu o peso de suas suposições pressionando desconfortavelmente contra seu peito. Acho que fui de mente fechada, admitiu Marcelo, com a voz mais suave agora. Marcelo se aproximou gentilmente de Beatriz enquanto ela terminava suas tarefas de limpeza no escritório. Você acha seu trabalho aqui gratificante? Perguntou, com a voz cheia de genuína curiosidade. Beatriz fez uma pausa, ainda ocupada com a arrumação. É razoável, respondeu, dando de ombros. Paga as contas e mantém meu filho e eu de pé. Marcelo assentiu, sua mente correndo com pensamentos. Enquanto Beatriz reunia suas coisas para sair, Marcelo lutava com seus pensamentos, finalmente decidindo fazer sua proposta. Beatriz, espere um momento, por favor, chamou, enquanto ela chegava à porta. Curiosa, Beatriz se virou. Marcelo se aproximou, com os olhos sinceros. Tenho algo a discutir com você. Uma oportunidade, na verdade, que pode te interessar. Beatriz levantou uma sobrancelha, com uma mistura de ceticismo e curiosidade no rosto. Ah, o que é? Marcelo riu nervosamente, fechando a porta para garantir a privacidade. Sim, é uma proposta um pouco diferente. Gostaria que você considerasse. Beatriz cruzou os braços, sua expressão tornando-se cautelosa. Que tipo de proposta? Vendo sua apreensão, Marcelo apressou-se a esclarecer. Não é nada indecente, eu prometo. Na verdade, é uma espécie de oferta de encenação. Poderia se sentar para que eu possa explicar? Beatriz sentou-se, com a curiosidade aguçada. Marcelo explicou sua ideia com entusiasmo, explicando como precisava de alguém para fingir ser sua namorada em um encontro. Beatriz riu, aliviando a tensão de seus ombros. Fingir ser sua namorada? Essa é sua grande proposta? Brincou, divertindo-se com o pedido inesperado. Marcelo riu junto com ela, sentindo uma leveza que não sentia há tempos. Exatamente, e depois podemos simplesmente dizer que terminamos. A conversa fluiu suavemente a partir daí, cheia de risos e piadas leves. Eventualmente, o riso de Beatriz desapareceu em um silêncio pensativo. Ela olhou para Marcelo com seriedade. Você está falando sério sobre isso? Marcelo encontrou seu olhar, sua expressão sincera. Absolutamente, e prometo que nenhum mal virá a você. Encantada, Beatriz sorriu. Bem, eu era muito boa em atuação no ensino médio. Nunca pensei que isso seria útil. Marcelo sorriu, aliviado e grato. Você não tem ideia de quanto isso me ajuda, Beatriz. Ao alcançar seu talão de cheques, Marcelo deu a Beatriz um sorriso hesitante. Então, sobre o pagamento, ele começou, com a caneta prestes a tocar o papel. Estava pensando em algo bastante generoso, digamos. Beatriz levantou a mão, interrompendo no meio da frase, com uma expressão calma, mas resoluta. Marcelo, por favor, apenas um dia de salário. Isso é tudo que vou aceitar. Ele pausou, a ponta da caneta pairando no ar, as sobrancelhas franzidas de surpresa. Beatriz, isso é incrivelmente modesto. Estou oferecendo 5 vezes esse valor. É uma troca justa pelo incômodo. Com uma risada suave e segura, Beatriz balançou a cabeça. Não é realmente um incômodo. Considere isso como uma ajuda a um amigo em apuros.
Não preciso de mais, apenas o que ganho em um dia. Marcelo colocou o talão de cheques de lado, inclinando-se para a frente com um olhar de admiração. Tudo bem, se você tem certeza. Mas pelo menos deixe-me te levar para jantar. Podemos acertar os detalhes da nossa história. Beatriz sorriu, aliviando o ar formal entre eles. Jantar parece ótimo, Marcelo, obrigado. Enquanto caminhava para casa, Beatriz não podia deixar de sentir uma mistura de empolgação e nervosismo sobre o evento iminente. O plano significava que ela precisaria encontrar alguém para cuidar de seu filho Oliver. Quando chegou em casa, notou uma nova mensagem em seu telefone de Marcelo, perguntando se ela estava livre para jantar na noite seguinte. Ela não pôde deixar de sorrir enquanto respondia que estava disponível. Embora não visse nenhum mal em ajudar seu chefe, perguntava-se por que ele escolheu a faxineira entre todas as possíveis companheiras. Na noite seguinte, enquanto se sentavam para jantar, conversaram sobre o encontro iminente, discutindo o cenário e os amigos que estariam presentes. Marcelo parecia muito interessado em todos os detalhes. No entanto, em um ponto, a conversa pausou e Beatriz aproveitou o momento para fazer uma pergunta pessoal a Marcelo. Por que alguém tão bem-sucedido e bonito como você não tem um parceiro? Perguntou gentilmente. Marcelo respirou fundo e suspirou, mostrando um momento de vulnerabilidade. Sei sem ris desconforte, Beatriz Kiklieded. Você não precisa falar sobre isso se não quiser. Mas Marcelo decidiu se abrir. Você merece saber, disse, e começou a compartilhar sua história, que incluía alguns detalhes emocionantes sobre sua mãe. Enquanto o jantar chegava ao fim, Marcelo direcionou a conversa para Beatriz. Eu queria te perguntar, começou com sinceridade, por que você escolhe trabalhar como faxineira? Realmente acredito que você é capaz de muito mais. Beatriz desviou a pergunta com um simples aceno de mão. Não é nada especial, apenas o jeito que a vida aconteceu, respondeu. No caminho para casa, Beatriz refletiu mais profundamente sobre a pergunta de Marcelo. De fato, havia uma razão significativa para ela se encontrar no papel de faxineira. Tudo remonta a 4 anos atrás, quando descobriu que estava grávida. Ela e seu namorado, Jimmy, estavam juntos há 5 anos, e a notícia veio como um choque. Ambos se sentiram assustados e despreparados para a paternidade. Com pouco tempo para decidir os próximos passos, Beatriz e Jimmy visitaram uma clínica de aborto, sentindo-se sobrecarregados. Beatriz decidiu sair da clínica. Mais tarde naquele dia, fez um ultrassom. A imagem da pequena vida crescendo dentro dela despertou um apego emocional inesperado. Quero manter o bebê, Beatriz disse a Jimmy, segurando a foto do ultrassom. O silêncio de Jimmy pairou no ar, sua decepção palpável. No entanto, a decisão estava tomada. Apesar das dúvidas, Beatriz sentiu uma conexão profunda com seu filho ainda não nascido, mudando o curso de suas vidas para sempre. A gravidez trouxe uma alegria para Beatriz que ela nunca conhecera antes. No entanto, Jimmy não estava feliz. As tensões aumentaram e eles tiveram uma discussão séria sobre a gravidez. Depois disso, Jimmy parou de falar com ela. Durante uma de suas últimas conversas, Jimmy disse abruptamente: Eu não quero filho. Beatriz ficou devastada. Não queria um aborto, mas também não suportava a ideia de perder Jimmy. Ela expressou todos os seus sentimentos para ele, mas ele simplesmente a ignorou. Por favor. Então, um dia, ele simplesmente desapareceu. Isso deixou Beatriz completamente arrasada, lidando com a perspectiva de ser mãe solteira. Beatriz estava procurando seriamente por um emprego de meio período com salário mínimo para se sustentar até o nascimento do bebê. Ela não era estranha a posições de nível básico, tendo trabalhado em várias antes. Apesar de se candidatar a mais de 100 lugares, Beatriz não recebeu uma única resposta. Mesmo depois de se candidatar a restaurantes de cadeia bem conhecidos, foi recebida com silêncio. Sua condição de grávida visível, que ela suspeitava ser o verdadeiro motivo da falta de respostas, apenas agravava sua situação. Sempre que visitava um local em pessoa, sua condição era inconfundível. A vida de Beatriz mudou dramaticamente com o nascimento de seu filho, Oliver. O pequeno feixe de alegria, com seus dedos minúsculos e sons suaves que derretiam o coração, transformou seu mundo da melhor maneira possível. Mas a realidade mordeu forte.
Quando olhou para suas finanças, suas economias estavam diminuindo rapidamente, e sem uma renda no horizonte, o medo começou a assombrar suas noites, mantendo-a acordada enquanto Oliver dormia pacificamente ao seu lado. Determinada a não deixar o desespero dominá-la, Beatriz começou sua busca por emprego com um senso renovado de urgência. No entanto, Beatriz logo encontrou um padrão desanimador em cada entrevista de emprego. Assim que mencionava que tinha um recém-nascido, o comportamento dos potenciais empregadores mudava. Em uma tarde ensolarada, Beatriz entrou em uma padaria, esperando conseguir um emprego como caixa. Olá, cumprimentou o dono da padaria, uma mulher de meia-idade com farinha no avental. Oi, o que posso fazer por você? Respondeu calorosamente. Beatriz respirou fundo. Vi seu anúncio de ajuda na vitrine. Estou interessada na posição de caixa. Isso é ótimo. Você tem alguma experiência anterior? Sim, já trabalhei no varejo antes. Sou boa com números e gosto de interagir com os clientes. Parece promissor, disse o dono, sorrindo. Mas então sua expressão mudou levemente ao perguntar. Você tem algum compromisso que possa afetar seu horário? Beatriz hesitou, mas a honestidade era sua política. Tenho um filho recém-nascido, mas arranjei cuidados durante o dia. Estou realmente ansiosa para trabalhar e posso garantir que meu compromisso não vacilará. O sorriso do dono desfez-se. Entendo. Bem, é bastante movimentado aqui e, às vezes, precisamos que a equipe fique até mais tarde. Não sei se isso se encaixaria na sua situação. O coração de Beatriz afundou. Entendo. Obrigada pela consideração, disse, tentando mascarar sua decepção enquanto saía. Esse cenário repetiu-se em várias formas nas semanas seguintes, cada rejeição corroendo sua confiança. Ela precisava encontrar algo em breve. Já fazia mais de uma semana desde que teve que deixar seu pequeno apartamento alugado. Agora, estava vivendo em seu velho Honda caindo aos pedaços. Uma manhã fria, Beatriz embrulhou Oliver o melhor que pôde, os dedos tremendo não apenas de frio, mas também da ansiedade que começava a devorá-la. Ela olhou seu reflexo no retrovisor, o rosto cansado e os olhos sombreados pela falta de sono. Dirigiu-se a um bairro de classe média, imaginando que as chances de encontrar trabalho poderiam ser maiores entre famílias que talvez precisassem de ajuda extra, mas não pudessem pagar por serviços profissionais. Em cada casa, ensaiava sua proposta simples, honesta e desesperada. Olá, meu nome é Beatriz. Estou atualmente procurando qualquer tipo de trabalho, como limpeza ou jardinagem, para sustentar meu filho e eu. Se precisar de ajuda em casa, ficarei grata por qualquer coisa que possa oferecer. Na maioria das portas, a resposta era um simpático não ou, mais frequentemente, uma rejeição curta. As recusas repetidas eram desanimadoras, e a desconfiança nos olhos das pessoas doía. Em uma casa, um homem idoso com um semblante gentil abriu a porta. Beatriz repetiu sua proposta, sua voz quase quebrando de exaustão. O homem a observou, seu olhar lingeirando no carro estacionado na calçada, onde Oliver estava preso na cadeirinha. Sinto muito, mocinha, mas como posso saber que você não vai simplesmente pegar meu dinheiro e fugir? O coração de Beatriz afundou. Entendo sua preocupação. Você pode me observar trabalhando ou posso deixar minha identidade com você? Só preciso muito trabalhar. O homem suavizou um pouco. Não preciso de ajuda hoje, mas aqui, entregou-lhe uma nota de $10. Compre algo para seu pequeno comer. Grata, Beatriz aceitou o dinheiro, com lágrimas brotando enquanto agradecia. O dia avançou e os sucessos foram poucos. Uma garagem limpa aqui, folhas varridas ali, mal o suficiente para comprar comida e gasolina. Quando o sol começou a se pôr, lançando longas sombras sobre o bairro, Beatriz bateu em uma última porta. Uma mulher na casa dos 50 anos atendeu, com uma expressão cansada de quem parecia ter tido um longo dia. Beatriz fez sua proposta mais uma vez, com a voz rouca. A mulher fez uma pausa, observando Oliver no banco de trás, depois o rosto cansado de Beatriz. Você parece precisar de mais do que apenas trabalho, disse a mulher pensativa. Ela observou Beatriz de cima a baixo e a convidou a entrar. Silenciosamente, guiou Beatriz para a cozinha e encorajou-a gentilmente a se sentar no aconchegante canto do café da manhã.
Com uma voz suave e reconfortante, explicou que em breve sairia para trabalhar e precisava se preparar, convidando Beatriz a ajudar-se com qualquer coisa na geladeira para fazer uma refeição ou lanche. Beatriz hesitou, seu profissionalismo aflorando, explicando que estava ali a negócios e sentia-se desconfortável em aceitar qualquer coisa sem oferecer algo em troca. O rosto da mulher iluminou-se com um sorriso caloroso e compreensivo. Sou gerente de uma mercearia local. Precisamos de alguém para estocar prateleiras durante a noite. Não é muito, mas é um trabalho estável e você pode começar hoje à noite, se estiver disposta. Beatriz sentiu um misto de alívio e descrença. Sério? Sim, posso começar esta noite. Muito obrigada. A mulher assentiu. Não é trabalho fácil e são horas tardias, mas trabalharemos com seu horário o melhor que pudermos. Beatriz agradeceu à mulher profusamente e correu para seu carro para verificar Oliver, que dormia pacificamente no banco de trás. Em seu alívio e excitação, percebeu que nem tinha pegado o nome da mulher. Correndo de volta, perguntou e, com um sorriso grato, a mulher respondeu: Sarah. Abraçando-a com um abraço caloroso, Beatriz perguntou sobre os horários, aos quais Sarah respondeu que poderia começar às 22 horas. Mais tarde naquela noite, enquanto Beatriz dirigia até a mercearia, um frágil fio de esperança começou a tecer seus pensamentos. O trabalho não era perfeito, mas era uma linha de vida crucial. Ela reconhecia isso como apenas o começo de sua jornada para reconstruir sua vida. Pela primeira vez em semanas, sentiu uma possibilidade tranquilizadora de que ela e Oliver poderiam superar. Fiel à palavra de Sarah, o trabalho era desafiador, mas Beatriz sentia um profundo senso de alívio e gratidão. Era um emprego, afinal, e prometia não apenas cobrir suas despesas com comida, mas potencialmente ajudar a garantir um lar estável em um futuro próximo. Naquela primeira noite, após terminar seu turno, Beatriz colocou gentilmente seu filho dormindo, Oliver, no banco traseiro de seu carro. Fez uma cama improvisada com um cobertor macio no banco do passageiro, pretendendo pegar algumas horas de sono antes do amanhecer. Assim que fechou os olhos e se acomodou, houve uma batida na janela de seu carro. Assustada, sentou-se e viu Sarah do lado de fora. Beatriz baixou a janela, os olhos semicerrados na luz fraca do estacionamento. Ei, Sarah, está tudo bem? Perguntou, com a voz carregada de preocupação. Sarah olhou ao redor nervosamente antes de falar. Beatriz, siga meu carro. Não é seguro dormir aqui. A segurança não permite, sussurrou urgentemente. Sem esperar por uma resposta, Sarah voltou apressada para seu veículo. Beatriz, entendendo que Sarah estava tentando ajudar, rapidamente afivelou Oliver com segurança e seguiu o carro de Sarah pelas ruas silenciosas. Logo pararam em frente à casa de Sarah. Beatriz carregou Oliver, que se mexeu um pouco durante a viagem e estava sendo gentilmente embalado de volta ao sono na calçada quando Sarah se aproximou dela. A preocupação era evidente no rosto de Sarah enquanto falava. Como foi seu turno esta noite, Beatriz? Foi ótimo, honestamente, estou apenas grata por ter um emprego, respondeu Beatriz, gerando um sorriso cansado enquanto continuava a acalmar Oliver. A expressão de Sarah endureceu com determinação. Olha, Beatriz, você não pode dormir no estacionamento ou em qualquer outro lugar ao ar livre. As ruas não são seguras, especialmente para alguém como você, com uma criança pequena. Você vai ficar na minha casa esta noite, sem perguntas. Beatriz, surpreendida pela oferta, ficou momentaneamente sem palavras. Abriu a boca para protestar, mas Sarah interrompeu. Não se sinta desconfortável com isso. Quero que você cuide bem de seu filho. Isso é tudo que me importa, insistiu Sarah firmemente, abrindo mais a porta da frente. Vamos acomodá-los. As emoções de Beatriz estavam transbordando enquanto se sentava pesadamente na calçada em frente à casa de Sarah, segurando Oliver apertado nos braços. A realidade de sua situação de repente a sobrecarregou e lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas. Estava assombrada pela bondade de Sarah, uma mulher que era uma estranha até a noite anterior. Parecia surreal, como se Sarah fosse um anjo enviado em sua hora de necessidade. Enquanto soluçava suavemente, embalando Oliver, que permanecia dormindo apesar dos suaves choros de sua mãe, Sarah aproximou-se. Sentou-se ao lado dela na calçada fria, colocando um braço reconfortante sobre os ombros trêmulos de Beatriz.
Havia um entendimento gentil em seu gesto, um reconhecimento silencioso das dificuldades de Beatriz. Depois de alguns momentos, ambas as mulheres se levantaram lentamente. A mão de Sara, ainda apoiada nas costas de Beatriz, guiou-a em direção ao calor e à luz da casa. Cruzaram o limiar em silêncio, o único som sendo o suave arrastar de seus pés. Dentro, a casa parecia aconchegante, um contraste marcante com a frieza e incerteza do mundo exterior. Movendo-se pelo corredor iluminado, entraram na sala de estar modesta onde Sara gesticulou para que Beatriz se sentasse em um confortável sofá. O silêncio pairava entre elas como um véu delicado, nenhuma querendo perturbar o conforto tranquilo que se estabelecera. Finalmente, Beatriz, ainda com a voz embargada pela emoção, voltou-se para Sara. "Por que está fazendo isso por mim?" perguntou, os olhos buscando respostas no rosto de Sara. "Por que ajudar alguém que mal conhece?" Sara olhou de volta para Beatriz com um sorriso gentil, os olhos refletindo uma mistura de empatia e determinação. "Sou mãe também", disse simplesmente, com a voz suave mas firme. "E nenhuma mãe deveria passar por tempos difíceis sozinha." Beatriz sentiu uma onda de alívio misturada com gratidão lavar sobre ela. Ali estava alguém que entendia, que não julgava, que via além da superfície. A simples admissão de Sara as conectava mais profundamente do que qualquer explicação longa poderia. Naquele momento, Beatriz não via Sara apenas como uma colega ou salvadora, mas como uma mãe, uma amiga. Sentaram-se juntas, a sala preenchida com um novo vínculo silencioso, cada uma encontrando conforto no silêncio compartilhado do entendimento. Enquanto Beatriz começava a reconstruir sua vida, ela e seu filho Oliver se estabeleceram no abraço reconfortante da casa de Sara. Cada dia, Sara tranquilizava Beatriz, incentivando-a a não se sentir envergonhada ou desconfortável com sua estadia. Beatriz sempre respondia com gratidão, dizendo que havia enfrentado muitos desafios e que esse ato de bondade era uma bênção. Beatriz dedicou-se ao trabalho com dedicação inabalável. Seu empenho foi recompensado e, 1 ano e meio depois, foi promovida a gerente da loja. Orgulhosa de seu progresso, mas ciente de sua situação, abordou Sara uma noite. "Sara, acho que é hora de Oliver e eu encontrarmos nosso próprio lugar", disse hesitante. Apesar da generosidade de Sara, Beatriz sentia um desconforto persistente por viver sem pagar aluguel sob o teto de Sara. Mas além de apenas se mudar, Beatriz queria retribuir a gentileza de Sara de uma forma significativa. Sabia que Sara não precisava de ajuda financeira, mas, ao longo dos meses, Beatriz percebeu um silêncio profundo em Sara, uma reticência sobre suas próprias lutas. Antes da mudança, Beatriz decidiu cozinhar um jantar de despedida. Agora, Oliver estava andando por aí, sua risada uma alegria constante na casa. Ele havia se afeiçoado especialmente a Sara, que o mimava como se fosse seu próprio neto. Enquanto se sentavam para a refeição sentimental, a atmosfera era agridoce. Beatriz, reunindo coragem, decidiu abordar o não dito. "Sara, se há algo te pesando, algo lá no fundo, pode confiar em mim", aventurou-se suavemente após uma pausa na conversa. O sorriso de Sara vacilou enquanto encontrava o olhar sincero de Beatriz. Depois de um momento, começou a compartilhar sua história. Anos atrás, um grave mal-entendido havia criado uma barreira entre ela e seu filho, levando a um longo afastamento. Não falavam desde então. Beatriz ouviu atentamente, seu coração doendo por Sara. Ficou claro por que Sara havia estendido tanta bondade a ela e a Oliver. Viu um pouco de seu próprio relacionamento perdido no deles. "Onde está seu filho agora?" Beatriz perguntou gentilmente, esperando entender mais sobre a dor de Sara e talvez pensando em como poderia ajudar a reconstruir a ponte entre mãe e filho. Sara suspirou, um misto de tristeza e alívio em seus olhos, ao falar de seu filho, longe, possivelmente ainda abrigando a mágoa do passado. Essa revelação cimentou o vínculo entre as duas mulheres, não apenas como amigas, mas como mães, compartilhando as complexidades do amor e da perda, conectadas pelo desejo de ver seus filhos prosperarem. Sara revelou que a última notícia que tinha de seu filho Kevin era que ele estava administrando uma pequena loja de móveis. Depois disso, parecia ter desaparecido sem deixar rastros. Após o jantar sentimental, Beatriz abraçou Sara com força, expressando sua profunda gratidão por tudo que Sara havia feito por ela e por Oliver. "Obrigada por tudo, Sara. Você tem sido mais do que uma amiga para nós", disse Beatriz, com a voz embargada pela emoção.
Enquanto caminhava em direção ao seu carro, olhou para Sarah, sorrindo através das lágrimas. Vejo você depois, prometeu, uma declaração cheia de despedida e esperança de reencontros futuros. Desde o dia em que Beatriz se mudou da casa de Sarah, ela embarcou em uma missão para encontrar o filho afastado de Sarah, Kevin. A busca parecia assustadora, como perseguir um fantasma. Cada pista que seguiu a levou até a empresa de móveis onde Kevin foi visto pela última vez, mas a partir daí, o rastro esfriou. Era como se ele realmente tivesse desaparecido no ar. Determinada a descobrir mais, Beatriz conseguiu um emprego como faxineira na empresa de móveis. Foi uma jogada estratégica, permitindo-lhe estar no lugar onde Kevin foi visto pela última vez, esperando encontrar qualquer pista que pudesse ter sido negligenciada. E foi assim que ela acabou onde estava agora. No dia da visita planejada à casa do amigo de Marcelo, Tony, Beatriz escolheu um vestido simples, mas elegante, que a fazia sentir-se confiante e bonita. Hoje, deveria acompanhar Marcelo à casa de seu amigo Tony, e queria causar uma boa impressão. Marcelo chegou à casa de Beatriz pontualmente, dirigindo seu carro habitual, discreto. No entanto, no momento em que viu Beatriz sair de casa, ficou completamente surpreso. A maneira como a luz do sol brincava em seu vestido e a graça com que se movia o deixou sem fôlego por um momento. Tudo o que podia fazer era olhar maravilhado. Uau, Beatriz, você está incrível, conseguiu gaguejar enquanto ela se aproximava do carro. Obrigada, Marcelo, respondeu Beatriz com um sorriso tímido, as bochechas tingindo-se de um leve rubor. Vamos? A viagem até a casa de Tony foi cheia de conversas casuais. Marcelo falou sobre seus amigos, tentando preparar Beatriz para o grupo. Ao entrarem no bairro de Tony, os sons de risadas e o doce cheiro de churrasco os cumprimentaram. A casa de Tony estava cheia de energia. Crianças corriam pelo gramado, suas risadas se misturando com a música que flutuava no ar. Enquanto Marcelo e Beatriz caminhavam de mãos dadas em direção ao quintal, as conversas pareceram pausar momentaneamente. Os amigos, acostumados a ver Marcelo de uma forma mais reservada, ficaram visivelmente surpresos. Nunca o tinham visto tão vibrante, tão cheio de vida. Era como se a presença de Beatriz o tivesse transformado. Olhem para vocês, trazendo a rainha do baile, Tony brincou ao se aproximar para cumprimentá-los, dando um tapa amigável nas costas de Marcelo. Beatriz riu, apertando a mão de Marcelo com confiança. Estou feliz por estar aqui, disse, com os olhos cintilando de alegria. A tarde desenrolou-se lindamente. Beatriz misturou-se com os convidados, conversando facilmente, como se os conhecesse há anos. Marcelo a observava com admiração, impressionado com a naturalidade com que ela desempenhava o papel de sua namorada. O que mais o impressionava não era apenas sua postura, mas como ela falava sobre ele, lembrando detalhes que ele havia compartilhado durante seus encontros anteriores. Ela parecia genuinamente interessada em sua vida, e isso fazia com que ele se sentisse profundamente apreciado. Conforme o céu se tingia com as cores do pôr do sol, os convidados reuniram-se ao redor de uma fogueira crepitante. Compartilharam histórias e riram de memórias antigas. Beatriz encontrou-se aconchegada entre Marcelo e um novo amigo que havia feito, sentindo o calor do fogo e a alegria das novas conexões. Marcelo me disse que você é bastante aventureira, mencionou Sam, cutucando-a brincalhonamente. Beatriz sorriu, olhando para Marcelo, cujo rosto estava cheio de ternura. Bem, acredito que a vida é curta demais para não ser, respondeu, com a voz suave, mas clara no ar fresco da noite. E é ainda melhor quando se tem uma ótima companhia. Todos assentiram em concordância e a noite continuou com mais histórias e risadas compartilhadas. Conforme o fogo se transformava em brasas incandescentes, Marcelo e Beatriz sentaram-se próximos, as mãos entrelaçadas, ambos sentindo que o dia os havia aproximado mais do que nunca. Beatrice, a esposa de Sam, saiu da casa com uma bandeja de prata cheia de taças de vinho. Ela as equilibrou graciosamente, oferecendo a cada convidado por sua vez. O suave tilintar dos copos pontuava as conversas enquanto todos pegavam uma taça, uma por uma. Gostaria de uma taça de vinho, Kevin? Perguntou Beatrice, virando-se para Marcelo com um sorriso caloroso. No entanto, seu sorriso vacilou levemente ao confundi-lo com outro nome. Quero dizer, Marcelo, desculpe por isso. Ao ouvir o nome Kevin, a mão de Beatriz apertou involuntariamente, causando um pequeno sobressalto.
Marcelo virou-se para olhar para ela, a preocupação passando por seu rosto. Beatriz rapidamente recompôs-se, disfarçando o incidente como se nada tivesse acontecido. Sam, percebendo a ligeira tensão, soltou um suspiro cansado e olhou para sua esposa com uma mistura de frustração e carinho. Querida, quantas vezes tenho que te lembrar que Fernando não é mais Kevin há muito tempo? As bochechas de Beatriz se coraram de leve embaraço. Sinto muito, Fernando, ela se desculpou, com a voz tingida de sinceridade. Tudo bem, respondeu Marcelo, tentando dissipar o constrangimento que se instalou brevemente no grupo. Apesar das garantias de Marcelo, um silêncio palpável envolveu o círculo ao redor da fogueira. Tony, sempre o brincalhão, tentou aliviar o clima. Lembram-se da vez em que o entregador veio procurar por Kevin e saiu coçando a cabeça porque Kevin era na verdade Marcelo? Ele riu, na esperança de provocar risos. A piada, no entanto, não teve sucesso, e a risada de Tony desapareceu em um silêncio tenso, enquanto todos apenas olhavam para ele, percebendo seu erro. Rapidamente mudou de assunto, tentando salvar a situação com outra piada sobre algo completamente diferente. Enquanto isso, Beatriz sentia um crescente desconforto. Discretamente, soltou a mão de Marcelo e começou a mexer no cabelo, as palmas das mãos suando. Embora mantivesse a compostura exteriormente, por dentro estava em tumulto. Sentada ao lado dela estava o homem que procurava há tanto tempo, mas ele não era mais Kevin, e sim Marcelo. Por que ele havia mudado de nome? Enquanto a noite continuava, a tensão persistente das conversas anteriores ainda pairava no ar como uma névoa delicada. Beatriz, sentindo o peso das perguntas não respondidas e a ansiedade crescente, procurou uma fuga momentânea. Desculpou-se do grupo e se afastou para um canto esquecido do quintal de Tony. Ali, empurrado ao lado de um antigo galpão, estava um piano antigo. Havia sido movido para fora temporariamente enquanto Tony reformava a sala de estar. O piano, desgastado e ligeiramente desafinado, não havia perdido seu charme. Conforme Beatriz se aproximava, sentia-se atraída pelo instrumento, um lembrete de tempos mais simples. Sentando-se no banco frágil, Beatriz passou suavemente os dedos sobre as teclas, sentindo sua frieza familiar. Memórias do ensino médio inundaram sua mente, dias passados praticando com a banda, seus dedos dançando sobre teclas semelhantes, enchendo a sala com música e risadas. Sem pensar muito, suas mãos começaram a se mover e, logo, os tons suaves e melancólicos de Furelize e de Beethoven flutuaram no ar da noite. A música fluía sem esforço de seus dedos, cada nota um sussurro de seu passado. O piano, apesar de sua idade e dos rangidos, cantava lindamente sob seu toque. A melodia atravessava o quintal, tecendo um feitiço de quietude sobre os amigos reunidos. Quando as primeiras notas familiares chegaram aos ouvidos dos outros, um silêncio caiu sobre o grupo. As conversas cessaram e todos os olhos se voltaram para a fonte do concerto inesperado. Marcelo, que estava no meio de uma frase, parou abruptamente, sua atenção capturada inteiramente pela música. A transformação em Beatriz o surpreendeu. Quando Beatriz terminou, a última nota pairando no ar, uma suave salva de palmas irrompeu entre o grupo. Ela olhou para cima, ligeiramente envergonhada pela tensão, mas contente com a conexão que a música havia forjado. Uau, Beatriz, eu não fazia ideia de que você tocava assim, disse Marcelo ao se aproximar, sua voz cheia de admiração e surpresa. Faz muito tempo, respondeu Beatriz, com o rosto suavizando em um sorriso. A música costumava ser uma grande parte da minha vida. Marcelo assentiu, compreendendo. É lindo. Você deveria tocar mais frequentemente, encorajou, com palavras sinceras. O entretenimento da noite havia terminado e era hora dos convidados se despedirem. Sam, animado por algumas taças de vinho, estava de ótimo humor e sugeriu continuar a noite em um bar local. Sua proposta, no entanto, foi rapidamente recebida com um olhar desaprovador de sua esposa, que balançou a cabeça levemente, indicando que era hora de irem para casa. Marcelo, sentindo uma mistura de contentamento e surpresa pelas revelações do dia, começou a se despedir de seus amigos. Abraçou cada um calorosamente, expressando sua gratidão pelo encontro. Enquanto fazia isso, muitos aproveitaram a oportunidade para elogiar Beatriz, que impressionou a todos com seu charme e inesperada performance musical. Suas palavras de despedida foram cheias de elogios e adeuses alegres, fazendo Beatriz corar de modéstia e sorrir com os gestos gentis.
Uma semana havia se passado, e hoje Marcelo se encontrava sentado em um canto aconchegante de um pequeno restaurante charmoso, aguardando ansiosamente a chegada de Beatriz. O restaurante, escolhido por Beatriz por sua atmosfera acolhedora e menu delicioso, estava cheio do suave burburinho de outros clientes e o tilintar de talheres. Marcelo, cheio de uma mistura de excitação e curiosidade, olhava repetidamente para o relógio, cada tique aumentando sua antecipação. Perguntava-se sobre a companhia que Beatriz mencionou que traria. Seus pensamentos foram interrompidos quando viu seu carro estacionar do lado de fora. Observou enquanto Beatriz saía graciosamente e abria a porta traseira. Beatriz, acompanhada por seu jovem filho Oliver, entrou no restaurante, seu sorriso tão brilhante quanto a tarde ensolarada lá fora. Marcelo levantou-se enquanto se aproximavam, seu coração batendo um pouco mais rápido. Desculpe pelo atraso, Marcelo, desculpou-se Beatriz, com os olhos cintilando com um toque de travessura. Sem problemas, Marcelo sorriu, virando-se para Oliver. E você deve ser o pequeno grande homem de quem sua mãe sempre fala. Estendeu a mão, que Oliver apertou educadamente antes que Marcelo brincalhonamente bagunçasse seu cabelo. As gentilezas deram lugar à antecipação enquanto Marcelo olhava para Beatriz, esperando algum tipo de surpresa. Então, qual é a grande surpresa que você mencionou? Perguntou, incapaz de esconder sua empolgação. O sorriso de Beatriz alargou-se. Há alguém especial que quer te ver, Kevin, disse suavemente. Ouvir seu antigo nome surpreendeu Marcelo, sua expressão alegre se tornando séria enquanto seguia o olhar de Beatriz. Mais adiante, estava Sarah, sua mãe, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. A visão dela tocou um acorde no coração de Marcelo, seu choque inicial derretendo-se em um profundo silêncio enquanto eles trocavam olhares, cada um sobrecarregado pelo momento. O restaurante movimentado parecia desaparecer ao fundo. Kevin, entendo como você se sentiu quando foi traído, mas sua mãe nunca traiu seu pai. Ela te ama muito e é a razão de eu estar aqui hoje, disse Beatriz, com a voz embargada enquanto lágrimas começavam a escorrer por suas bochechas. Kevin e Sarah estavam a poucos passos de distância, cada um absorvendo o peso das palavras de Beatriz. Quebrando o impasse emocional, Oliver correu até Kevin. Vovó Sarah disse que sentia sua falta. Você quer dar um abraço nela? Disse, puxando a mão dela. Com essas simples palavras, as barreiras caíram. Kevin soltou uma risada, um som misturado com lágrimas, e eles se aproximaram, abraçando-se fortemente. Sarah agarrou-se ao filho, as lágrimas agora fluindo livremente. Kevin também estava chorando, os anos de distância e silêncio dissolvendo-se no calor. Alguns passos atrás, Beatriz assistia à reunião, seus olhos marejados. Oliver, confuso pela exibição emocional dos adultos, olhou para sua mãe. Mamãe, por que eles estão chorando? Perguntou inocentemente. Ajoelhando-se ao seu nível, Beatriz limpou suas próprias lágrimas e sorriu gentilmente. É porque se amam muito, Oliver, explicou, com a voz suave e reconfortante. Conforme a onda inicial de emoções se acalmava, Sarah e Marcelo sentaram-se juntos, sua conversa um fluxo gentil de memórias e atualizações, unindo o que os anos haviam separado. Naquele dia memorável, o grupo reuniu-se na casa espaçosa de Marcelo, transformando em um lar cheio de risos e os ricos aromas de um jantar compartilhado. Enquanto picavam legumes e mexiam panelas, a cozinha tornou-se o cenário para histórias e confissões. Beatriz, enquanto temperava a salada, compartilhou a história de como Sarah lhe havia dado não apenas um emprego, mas um lar quando ela mais precisava. Sua mãe realmente me salvou quando eu estava no meu ponto mais baixo, disse a Marcelo, que ouvia atentamente, assentindo em gratidão. Prometi a mim mesma que encontraria o filho dela, você, mas a vida tem seus caminhos. Acabei encontrando você em vez de procurar por Kevin. Marcelo riu, o som rico e caloroso na cozinha. É estranho como a vida nos leva exatamente onde precisamos estar, disse. Perto dali, Oliver e Sarah estavam discutindo de forma brincalhona sobre como decorar melhor um bolo, suas risadas misturando-se aos sons da cozinha, criando uma melodia de alegria familiar. Marcelo puxou Beatriz de lado, a voz baixando para um sussurro terno. Você sabe, você também me salvou, confessou. Sentia muita falta da minha mãe, mas estava envergonhado demais pelas minhas ações passadas para enfrentá-la. Você nos trouxe de volta. Beatriz apertou sua mão, os olhos refletindo o brilho do pôr do sol.
Estamos todos um pouco quebrados, Marcelo. É assim que a luz entra. Conforme a noite avançava, Beatriz encontrou-se na varanda, abraçando Oliver e observando o dia desvanecer-se na noite. Sentia um profundo senso de completude, seu coração transbordando de gratidão. Recordando o momento anos atrás, quando decidiu manter seu bebê, sabia sem sombra de dúvida que tinha sido a escolha certa. Tudo havia, de fato, se completado. Marcelo juntou-se a eles lá fora, sua presença reconfortante. Não vou deixar vocês dois irem embora, disse com uma determinação que aqueceu o coração de Beatriz. A vida tomou um rumo alegre logo depois. Marcelo, querendo dar a Beatriz oportunidades para crescer, ofereceu-lhe uma posição no departamento de design, afastando-a de suas tarefas de faxina. Seguiu-se um pedido de casamento, e eles se casaram, suas vidas entrelaçando-se como as vinhas de uma planta robusta. Sarah e Oliver também formaram um vínculo inquebrável, tornando-se inseparáveis como avó e neto, seus dias cheios de hobbies compartilhados e histórias intermináveis. 9 meses depois, a alegria na casa duplicou com a chegada de uma menina, que eles chamaram de Charlotte. Seu nascimento foi uma celebração de novos começos e da beleza de uma família ampliada. Através de todas essas mudanças, a família viveu por um credo simples, mas profundo. Realize um ato aleatório de bondade, sem expectativa de recompensa, seguro de que um dia alguém poderá fazer o mesmo por você. Essa crença, entrelaçada em suas vidas diárias, ensinou-lhes a beleza de dar e receber graça, completando o círculo de bondade que os havia unido.